Então, bom dia novamente a todos, sejam todos bem-vindos. Na aula passada, nós falamos de plano inclinado com atrito. Vocês lembram disso? E aí fizemos algumas questões de plano inclinado com atrito, e eu deixei a questão 8 para você, que era no slide. E lembra que eu falei para você que você não precisava mandar, né? Porque quando é pelo slide, não precisa mandar no AVA, tá bom? Fica despreocupado. Só precisa mandar no AVA quando eu pedir. Quando for slide, não precisa mandar. Então, vamos lá fazer a questão 8. Poxa, Belisa, eu achei muito difícil. Belisa, eu não consegui fazer toda. Belisa, eu fiz uma parte. Gente, não é obrigado a acertar, galera. O que eu preciso é que vocês tentem acertar ou não. Não se preocupem com isso, tá? Não é o intuito aqui agora. A atividade de casa, o intuito dela não é fazer vocês acertarem. A atividade de casa, o intuito dela é fazer vocês treinarem. Se vocês treinarem, Beleza, eu fiz, mas não achei resposta. Não tinha resposta que eu fiz. Tudo bem, gente. Não, como eu estou falando para vocês, né? Se vocês só de tentarem, para mim já está excelente, tá certo? Vamos lá. Vamos responder a questão. A resposta é letra A. Para quem fez aí e quer saber a resposta, ela é letra A. Mas, Belis, como é que eu encontro letra A? Porque eu não consegui fazer ela toda. Eu até desenhei as questões, as forças, escrevi as equações, mas não consegui terminar. Então, vamos lá. Considere 3 blocos conectados, como o diagrama abaixo. Percebe que os blocos não tem dizendo quem é A, quem é B e quem é C? Então, eu vou aleatoriamente chamar esse aqui de A, eu vou chamar esse aqui de B, e eu vou chamar esse aqui de C. Beleza, eu poderia botar outras letras? Poderia. Beleza, eu poderia botar C no A, o último em vez do primeiro? Poderia. Não tem problema nenhum. Quem escolhe é você. Os dois corpos apoiados na mesa têm massa de 2mzão e mzão. Então, ó, o bloco C tem massa 2mzão e o bloco B tem massa mzão. Se eu não botar as letras, fica confuso, pelo menos para mim, estabelecer quem é quem. Então, eu prefiro botar as letrinhas. Se você não quiser botar, você não é obrigado. Enquanto o bloco que está pendurado tem massa M. O que está pendurado, galera, é o bloco A, né? Então, A tem massa M. Se o plano inclinado é liso, quem sabe me dizer o que significa plano inclinado liso? Quem sabe me dizer o que significa plano inclinado liso? Isso aí, Alana, isso aí, Maria, parabéns. É um plano inclinado sem atrito. Então, não tem atrito. Então, liso significa dizer que não tem atrito. E o sistema está em equilíbrio estático. Essa é a parte mais importante da questão. Está em equilíbrio estático. Quem sabe me dizer o que significa equilíbrio estático? Quem sabe me dizer o que significa equilíbrio estático? Quando ele diz os corpos estão em equilíbrio estático. O que é que significa isso? Parabéns, Ellen. Isso mesmo. Nem sobe, nem desce. Equilíbrio estático significa que ele está parado. Ele está em repouso. Se ele está parado, ou seja, equilíbrio estático, os objetos nem sobem, nem descem. E para os objetos nem subirem, nem descer, a força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. A força que puxa para a direita tem que ser igual à força que puxa para a esquerda. Lembra disso? Beleza, eu não lembro não. Tem como você me lembrar aí, por favor? Tem. Vou botar aqui para você um slide de uma aula antiga, ó. Foi uma das aulas, que foi a aula da primeira lei de Newton, também conhecido como princípio da inércia. Se a força resultante sobre o corpo é zero, beleza, quando é que a força resultante sobre o corpo é zero? Ou ele não tem força, ou a força que puxa para a direita
é o mesmo valor da força que puxa para a esquerda, porque a força resultante é uma soma vetorial. Quando você fizer a soma vetorial desse caso, que é sentido oposto, vai dar zero. Então, para a força resultante ser zero, ou é porque as forças que puxam para a direita e para a esquerda são iguais, ou é porque as forças que puxam para enquanto não volta a imagem, vamos aqui então pelo áudio apenas, tá? Porque a imagem, gente, eu capto pelo celular, tá? Então por isso que vocês vão ficar sem imagem, porque a internet do celular ainda não voltou. Daqui a pouquinho deve voltar. Aí, pronto. Opa, obrigado, obrigado. Tava mudo. Então, voltou. Estão me escutando aí? Estão vendo os slides? Estão me escutando? Tá tudo certinho? Então, vamos lá. Então, existe dois tipos de equilíbrio, como eu estava dizendo com vocês. Existe o equilíbrio estático, que é quando ele está em repouso, e existe o equilíbrio dinâmico, que é quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme significa velocidade constante. A velocidade nem aumenta, nem diminui. Nesse caso, a questão falou que era equilíbrio estático. Então, está em repouso. Se está em repouso, a força que puxa para a direita tem que ser igual à força que puxa para a esquerda. A força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. Lembraram aí da primeira lei de Newton, que foi lá nossa primeira aula? Então, voltando para a questão. Vixe, Belize, eu vou ter que lembrar dessas coisas para fazer as questões? Sim, gente. Todo o assunto de leis de Newton e classes de força, eles são interligados. Né? Só dá para fazer se você sabe a primeira lei de Newton, a segunda, a terceira, o que é força-peso, força de tração, força de contato, força de atrito, tá? Só dá para fazer as questões se você sabe tudo. Então, calcule a massa em mzinho. Ele quer que você ache a massa do objeto A, que é a mzinho. E perceba que todas as respostas estão em função de mzão. Beliz, eu sempre ouço essa frase em função de alguma coisa. O que significa isso? Significa dizer que as respostas dependem de emissão. Qual é o primeiro passo para fazer depois de ler a questão? Qual é o primeiro passo para a gente fazer depois de ler a questão? Desenhar. Então, que força puxa esse bloco A para baixo? Que força puxa esse bloco A para baixo? Peso do bloco A. Que força puxa esse bloco A para cima? Que força puxa para cima? E ele não vai nem para baixo nem para cima. Então, se ele não vai nem para baixo nem para cima, eu já posso dizer que a tração que puxa para cima
tem que ser igual ao peso que puxa para baixo. Isso aqui do objeto A. Alguma dúvida por que isso acontece? Porque ele está parado. Se ele está parado, ele não vai nem para baixo, nem para cima. Para ele não ir nem para baixo, nem para cima, a força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. Existe um fio ou dois fios na questão? Existe um único fio ou dois fios? Então, eu vou chamar aqui de tração 1. Porque quando tiver outro fio, vai ter que ser a tração 2. A força do objeto A. Alguma dúvida nas forças do objeto A? Alguma dúvida? Não. Vamos desenhar agora do objeto B. Que força é essa aqui que puxa o objeto B subindo o plano inclinado? Que força é essa daqui que puxa o objeto B subindo o plano inclinado? Quem sabe me dizer? Ninguém? Essa força de azul aqui, ó, que está no plano inclinado, fazendo ele subir, tentando fazer ele subir para cima, tração. E aqui é a tração 1, né? Por que a tração 1? Porque é o mesmo fio que liga de A para B, certo? Que força puxa aqui no fio para baixo? Que força puxa aqui pelo fio para baixo? Quem sabe me dizer? Tração 2, porque é um outro fio. Tração 2. No plano inclinado, o que importa é o peso ou peso x e peso y? No plano inclinado, o que importa é peso ou peso x e peso y? Então, para ganhar tempo, se eu já estou dominando, eu nem vou desenhar o peso. Ó. Eu vou desenhar logo peso y do objeto B e peso x do objeto B. Por que, beleza, não desenhou o peso? Porque eu já fiz tantas vezes com vocês que eu acredito que nessa altura do campeonato você já lembre que o peso no plano inclinado não é ele que é o mais importante. É como se ele tivesse deixado de existir e ele cria o PY e o PX. Tudo bem, galera? Que força é essa que equilibra o PY? Tem que ter uma força para equilibrar o PY. Quem lembra como é o nome dessa força que a superfície aplica aqui para poder equilibrar o PY? A normal do objeto B. Tem uma pergunta ali. Kaline, Belize, e se eu quisesse calcular o peso? Kaline não ia ajudar em nada, porque o peso ele não está na direção nem da normal, nem da tração. Então, não ia te ajudar em nada. Por isso que a gente aprende no plano inclinado fazer a decomposição dos vetores, porque não é o peso que influencia no movimento do plano inclinado. Ele não influencia diretamente. Quem influencia é Px e Py. Então, o Py de B, ele se equilibra com a normal. E no objeto B, se ele nem sobe nem desce, eu posso dizer que a tração 1 que puxa para cima tem que ser igual à tração 2 somado com Px de B que puxa para baixo. Aqui é no objeto B. Alguma dúvida das forças do objeto B, gente? Alguma dúvida das forças do objeto B? Alguma dúvida das forças do objeto B? Não? Vamos agora para o objeto C. Que força é essa aqui que o fio aplica nele, puxando ele para cima, que tenta puxar ele para cima? Que força é essa? Que o fio aplica no objeto C, tentando puxar ele para cima. Perfeito, parabéns, Ellen. Tração 2. Que força é essa aqui? Que força aqui de roxo que eu desenhei agora? Que força essa aqui de roxo, quem lembra? Isso. Só que, Kali, eu vou botar, ó, PY de C. Isso mesmo, Matheus. Isso mesmo, cara. Parabéns. Que força é essa aqui que puxa em direção ao fim do plano inclinado? Sempre, sempre, em todos os casos, essa força puxa em direção ao fim do plano inclinado. Que força é essa daqui? Px do objeto C. E o objeto C tem que ter uma força para equilibrar o PY de C. A força que equilibra o PY de C
é a força que a mesa aplica sobre esse objeto, que é chamada de força normal de C, que não vai entrar na nossa conta, né? Porque ela só entra quando tem atrito. Como não tem atrito, ela não vai entrar na nossa conta. Tudo bem, gente? Então, como é que a gente pode escrever a equação de C? Eu já fiz a de A e já fiz de B. Ó, essa daqui é a de A, essa daqui é a de B. Como é que fica escrita a equação de C? Como é que fica escrito a equação de C? Dá uma olhadinha aí para o C. Como é que a gente pode escrever a equação de C? Quem vai ser o primeiro a me responder aí? Como é que a gente pode escrever a equação do objeto C, se ele nem sobe nem desce? Isso mesmo, Bruno. T2 é igual a Px de C. Ah, professor, eu botei Px de C igual a T2. Gente, a ordem não vai mudar nada. Mas se o C está parado, e como é que eu sei, Beatriz, que ele está parado? A questão diz. Dúvida? Alguma dúvida em desenhar, em montar as equações? Travou muito aqui para mim agora. Vou repetir. Galera, alguma dúvida em desenhar e montar as equações? Não. Beliz, você pulou o passo 2, Beliz. Você sempre ensinou para a gente 4 passos. Você fez o passo 1, que é desenhar, e você fez o passo 3, que é montar as equações. Cadê o passo 2, Beliz, que é identificar o sentido do movimento? Nessa questão, o passo 2, a questão já falou que é porque ele está em repouso. Se ele está em repouso, não tem sentido do movimento, porque em repouso ele não vai nem para cima, nem para baixo. Por isso que não tem o passo 2, que é botar o sentido do movimento. Tá claro para vocês? Tá claro porque não tem o passo 2? Sim? Beleza. Então, vamos lá. Agora é resolver. A maneira como vocês vão resolver, que é o passo 4, para mim não importa. Dessa vez, eu vou fazer por substituição, tá? Eu sempre faço por adição, dessa vez eu vou fazer por substituição. Então, eu vou pegar essa equação daqui do meio e vou substituir os valores nela. Vamos lá. T1. T1, ó. Quem é T1? T1, eu vou substituir por peso de A. T2. Quem é T2? T2, eu vou substituir por peso X de C. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu só fiz substituir na equação do meio. Eu fiz agora por substituição. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então, bora agora calcular cada uma das coisas separadamente e substituir ali. Peso de A é a massa de A vezes a gravidade. A massa de A ele chamou de M. E a gravidade, quando não dá, é 10. Então, o peso de A é 10M. Então, o peso de A é 10M. Alguma dúvida no cálculo do peso de A? Alguma dúvida no cálculo do peso de A? Por que, Beliz, o A não tem Px? Porque só tem Px quem está no plano inclinado. O A não está em cima do plano inclinado. Vamos agora para o Px de C. Alguém lembra aí qual é a fórmula do Px de C? Já é a terceira semana de plano inclinado. Então, teoricamente, já dá para lembrar a fórmula. Quem lembra qual é a fórmula do Px de C? Quem lembra qual é a fórmula do Px de C? Teoricamente, né? Olha lá, Ellen. Obrigado, Ellen. Isso mesmo, Bruno. É o peso de C vezes o seno do ângulo. E o ângulo, a questão falou que é 30. Galera, peso de C. Peso não é massa vezes gravidade? A massa de C, ó, a massa de C é 2m. Então, fica 2m vezes a gravidade, que é 10. E seno de 30, vocês têm que saber de cabeça que é 0,5. Certo? Isso mesmo, Matheus, meio ou 0,5.
Quem fizer a continha aqui, dá 10 mzão. Alguma dúvida do peso X de C? 10 mzão. Alguma dúvida? Peso X de C. Alguma dúvida? Então, bora agora para o peso X do objeto B. Vai ser o peso de B vezes o seno de 30. O peso de B, gente, é a massa de B, que foi mzão, vezes a gravidade, que é 10, vezes seno de 30, que é 0,5. Quem fizer a continha, dá 5 mzão. Então, chego aqui e boto 5 mzão. Me digam aí, entenderam até aqui? Até o circulado de preto. Estão entendendo? Sim? Pronto. Então, aqui agora, ó, repete 10 mzinho. 10 mzão mais 5 mzão dá 15 mzão. E se o 10 está multiplicando o mzinho, passa para o outro lado dividindo. 15 dividido por 10 dá 1,5. Então, a resposta final, como eu falei para vocês, é letra A. Sejam sinceros. Vocês entenderam como faz? Sejam sinceros. Vocês entenderam como faz? Que bom, gente. E sejam sinceros agora, de verdade. Quem tentou fazer? Eu não estou perguntando quem fez certo. Eu estou perguntando quem tentou fazer, de verdade. Sem mentir para mim. Só Breno? Gente, isso aí que é o problema, tá? Porque assim, ó, tudo que você não tenta, mesmo que você erre, não tem problema. O problema é não tentar. Aí, quando você não tenta, é o problema. Gente, interpretação, não existe mágica. Não existe mágica para interpretação. Ou você treina, ou você não treina. Interpretar também é treinamento, gente. Ah, beleza. Essa questão 8, agora que você fez, eu entendi. Então, o que você faz? Chega em casa, à tarde, pega a folha do caderno em branco e faz a questão 8 de novo e vê se você chega na letra A. Porque somente a partir do treinamento é que a gente vai dominar alguma coisa. Se você não treina, vai ser impossível você conseguir interpretar da maneira correta, de você desenhar da maneira correta, de você fazer as questões da maneira correta. Então, se você tem dificuldade, não está treinando, e isso é um problema aí, porque eu vi pouquíssimas pessoas falando que tentaram a atividade. Eu não estou nem falando que conseguiram responder. Eu estou falando que tentaram. Pouquíssimas pessoas. E isso, para mim, é muito, muito preocupante. Tá certo? Então, tem que tentar. Se eu fizesse por sistema na parte do plano inclinado, eu ia colocar a aceleração igual a zero, tanto na parte do plano inclinado, quanto na parte do objeto A, Maria. Tanto os objetos que estão no plano inclinado, quanto o objeto A suspenso, a aceleração é zero, ele está parado. Se ele está parado, ele não tem aceleração. Tá? Então, sim, seria zero, mas zero aceleração tanto de B, quanto de C, quanto de A. Eu tentei, mas não tinha conseguido. Tudo bem, Ellen. Eu não estou pedindo para que vocês acertem. Porque atividade de casa, o intuito dela não é ter que acertar. O intuito dela é treinar. Bruno, eu usei FR igual a M vezes A. Bruno, não tem nenhum problema. Eu vou apagar aqui algumas coisinhas para você ver, ó, Bruno, que não tem nenhum problema. Eu vou apagar aqui, ó. Bruno, para te mostrar que você usar a equação FR igual a M vezes A é exatamente o que eu fiz, mas eu pulei passos, né? Porque eu já entendo que vocês, nessa altura do campeonato, já deveriam estar dominando mais o assunto. Ó, FR do objeto A é igual a M de A vezes A. Bruno, eu vou montar só do A, tá? Porque do B e do C vai ser a mesma coisa que com outras letras. Do objeto A, eu tenho tração 1 para cima e peso para baixo. São vetores em sentidos opostos, então subtraio. Então, é T1 menos peso de A, massa de A
que é mzinho, e a aceleração é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Aí fica P1 menos PA. O PA que tá negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, fica T1 igual a PA. Percebe, Bruno, que é a mesma coisa? É só porque, como eu estou sem muito espaço, para ganhar tempo, eu já coloquei direto. Porque eu já entendo que nessa altura, né, já tem várias semanas de estar estudando as leis de Newton, eu entendo que vocês estão mais por dentro do assunto. Obviamente, agora, eu vou começar a pular algumas etapas. Antes eu fazia tudo bem, bem passo a passo, né? A partir de agora, tem algumas etapas que eu vou pular. Mas, Bruno, você pensou com certeza completamente certo, tá bom? Se você fizer cada um para aquela equação ali, vai dar certinho. É só você lembrar que se está em equilíbrio estático, não tem aceleração, tá? Se está em equilíbrio, não tem aceleração. Por que não tem aceleração? Porque não tem força resultante. Tá certo? Gente, posso passar para a próxima parte da aula? Posso passar para a próxima parte da aula? Pode? Beleza. Então, a aula de hoje, ela é sobre isso aqui, ó. Quem chega primeiro ao chão? Sejam sinceros, tá? Uma pena ou uma maçã? Não responde na loucura, não. Seja sincero. Tem uma pena e uma maçã caindo. Quem chega primeiro, por lógica? A maçã, a maçã, a maçã. Será que tem como a pena chegar primeiro do que a maçã? Guilherme acha que é os dois ao mesmo tempo. Ellen disse, se tiver no vácuo. Então, vamos lá. Ambos chegam ao mesmo tempo, no vácuo chegam ao mesmo tempo. Lavínia, você chegou aonde eu queria junto com Ellen. Se for no vácuo, vocês duas aí mataram a charada. Se for no vácuo, as duas chegam ao mesmo tempo. Mas aqui na Terra é vácuo? Se eu pegar uma maçã aqui na minha mão esquerda e uma pena na mão direita, soltar aqui no meu quarto, que eu estou aqui, tem vácuo? Não. Então, se eu soltar aqui dentro da minha casa uma maçã e uma pena, quem chega primeiro? Beleza, gostei. Então, vocês viram que existem duas respostas. Existe uma resposta desconsiderando o ar, que significa dizer que está no vácuo, porque quando não tem ar, quando não tem alguma substância preenchendo o espaço, a gente chama de vácuo. E existe uma resposta considerando o ar. Mas se a massa das duas for iguais, Jorge, aí eu vou devolver para você a pergunta. Eu já estava prevendo, Jorge, que alguém ia perguntar isso e já botei no slide essa pergunta aí, ó. Será que a massa influencia? Então, Jorge, eu vou devolver para você essa pergunta por enquanto. Será que a massa influencia, pessoal? O que a gente pode ajudar aí a pensar junto com o Jorge? Será que a massa influencia? No vácuo, eu sei que não influencia. Não, não. Do objeto, não. E o que influencia, então? O que faz a maçã chegar primeiro do que a pena se não é a massa? A aerodinâmica? Isso mesmo, Bruno. O que a gente chama de aerodinâmica é o formato do objeto. O que influencia a maçã chegar primeiro do que a pena é o formato do objeto. Mas, Belis, tem certeza, Belis, que não é a massa? Tenho. E eu vou fazer um experimento mental com você aí. Aliás, você pode fazer esse experimento aí agora, real, em vez de mental. Pegue duas folhas. Pegue a folha 1, ela aberta, e a folha 2 amassada. Destaque aí duas folhas velhas no seu caderno. Duas folhas que você já riscou, que você não vai usar mais para nada. Eu vou aqui, ó, destacar duas folhas velhinhas do meu caderno. Duas folhas. Peguei uma, ó, amassei. Peguei outra e deixei aberta. Faça isso aí vocês aí em casa. Solte as duas. Você vê, com certeza absoluta, que a folha fechada, em forma de bolinha, ela chega primeiro do que a folha aberta. Percebe isso? É que nem derrubar uma folha de papel aberta e depois fazer uma bolinha. Isso mesmo, Bianca, é o que a gente acabou de fazer agora. Só que você falou antes
de eu fazer. Eu fiz isso no ano passado em iniciação científica. Legal, Lavínia. Eu lembro que teve equipes que fizeram isso mesmo. Não lembrava que era a sua, mas eu lembro que teve equipe que fez isso primeiro. A amassada chega primeiro porque é mais pesada? Não. Não, Mariluz. Sabe por quê, Mari? Porque eu peguei as duas folhas iguais. Uma eu amassei e uma deixei aberta. Então não é a massa, Mari. É isso que eu quero mostrar para você. Não é a massa que influencia o tempo de queda dos corpos, Mari, porque a folha foi do mesmo caderno. Eu peguei as duas folhas iguais. O que influencia, Mari, é o formato. É o que a gente chama da aerodinâmica do objeto. Se o objeto tem um formato maior, tem uma área maior, o ar dificulta com que ele caia. Se o objeto está mais contido em uma região, ele tem menos ar passando por ele, ele cai mais rápido. Então, será que a massa influencia? Não, a massa não influencia. Então, o que é que influencia? A aerodinâmica dos objetos. Então, a minha pergunta foi sobre a maçã e a pena. O que chega primeiro? Então, a resposta é depende. A resposta é depende. Se for no vácuo, os dois chegam ao mesmo tempo. Se for no ar, a maçã chega primeiro. E não é por causa da massa, é por causa do formato. Belis, mas a massa também pode influenciar um pouquinho? Pode. Mas não esse tanto que vocês acham que é por causa da massa. Tanto que a gente acabou de fazer agora com a folha, que as duas massas são iguais e ela não vai influenciar. Tá certo? O que influencia de verdade muito mesmo é a aerodinâmica. Aí aqui, ó, eu botei esse vídeo. Tá dando para ver o vídeo aí? Tem ali uma bolinha, ó, vermelhinha representando a maçã e uma pena. Eles soltaram as duas ao mesmo tempo em um tubo a vácuo. É um local que eles retiraram todo o ar de dentro. Naquele local, você não pode ficar sem aquelas roupas de astronauta, que é aquela roupa que tem ar dentro dela, tá? Com um balão de oxigênio. Você não pode ficar ali dentro, senão você vai morrer. Então, eles pegaram esse local e soltaram ao mesmo tempo a pena e a bola. Consegue ver aí agora mesmo que chega ao mesmo tempo, que não é mentira da física? Que as pessoas dessas coisas, isso não acontece não, isso é mentira, isso não é de verdade. Elas chegam ao mesmo tempo, a massa não influencia. Ô, Belis, e se tivesse com ar? Bom, se tivesse com ar, é esse vídeo de baixo agora, ó. Soltou ao mesmo tempo de novo a bola de boliche. Eu esqueci de dizer, tá? A de cima é a bola de boliche. E a de baixo também, porque é o mesmo experimento, só que visto de maneiras diferentes. Agora, o de baixo, o vídeo de baixo, é a bola de boliche e a pena com ar. Percebe, ó, que a bola de boliche com a pena com ar, a bola de boliche bate primeiro na caixa do que as penas, e não é a massa que influencia, é a aerodinâmica. E a bola de boliche se deforma, aí depende do que ela bate, Guilherme. Provavelmente nessa caixa ela não vai deformar, porque ela é mais dura do que a caixa, né? Isso aí tem a ver com a... Sim, Guilherme, porque chega com força lá na caixa, tá? Tá? Ela deforma a caixa. Ela não vai deformar a bola, mas a caixa ela vai deformar, tá? Não deformar permanentemente, né? A bola, ela vai se deformar temporariamente, mas permanentemente quem deforma é só a caixa. Então, gente, quando eu perguntar para vocês, quem chega primeiro, uma pena ou uma maçã, vocês vão responder depende. Se for no vácuo, você vai responder as duas chegam ao mesmo tempo. Se for no ar, você vai responder a maçã chega primeiro devido ao seu formato, devido à aerodinâmica. Isso é o que a gente chama em física de força de resistência do ar, que é o nosso assunto da aula de hoje. A força de resistência do ar é aquela força que está relacionada a como o ar passa pelos objetos. Tem objetos que permitem o ar passar com mais facilidade. Tem objetos que é mais difícil para o ar passar. Um carro de Fórmula 1. Vocês concordam comigo que a aerodinâmica dele, ele parece uma flecha à frente do carro? Ele é feito para, entre aspas, furar o ar. Então o ar passa por ele com mais facilidade. Já um paraquedas, ele é feito de uma maneira para o ar bater nele e como é que fala? E diminuir a velocidade de queda. Porque o intuito do paraquedas é ter mais ar batendo na pessoa, no paraquedas, e diminuir a velocidade.
tipo a ponta do avião de papel. Isso mesmo, Bianca. Ele é, ó, pontiagudozinho, para poder, entre aspas, perfurar o ar e poder alcançar distâncias maiores. Se você jogar uma folha aberta, sem ser naquele formato do aviãozinho de papel, você vê que a folha não vai chegar a uma distância grande. E a massa das duas é a mesma. E o que é que mudou, então, o avião chegar mais distante? Tem uma série de coisas, mas uma das coisas é o formato dele. É um formato mais aerodinâmico. É um formato que permite o ar passar por ele com mais facilidade. Estou sendo claro, gente? Então, a força de resistência do ar, ela existe sempre que um objeto se movimenta através de um fluido. Belis, o que é um fluido? Um fluido é um material que pode estar no seu estado gasoso ou pode estar no seu estado líquido. Então, quando você anda dentro da piscina, você também tem uma força de resistência, só que não é resistência do ar, é resistência da água, tá? Mas a maneira como calcular vai ser a mesma. Só que quando você anda dentro da piscina, isso, o submarino também. Quando o submarino está andando dentro do mar, ele também tem uma força de resistência. Só que em vez de ser força de resistência do ar, chama-se força de resistência da água. Porque as forças de resistência, elas podem ser para qualquer fluido. E o que é um fluido? Um fluido é um material gasoso ou líquido. Lembrando que vocês vão ver isso aqui na química, que existe o gasoso na forma de vapor. Eu não vou explicar isso, porque a química vai explicar. Não é o assunto da aula da gente de hoje de física. E existe o gasoso gás. Existe uma diferença do que é gás e do que é vapor. Só que, como não é o intuito da aula de física aqui, quem vai explicar essa diferença para vocês é a química. Eu não vou falar a respeito, porque vocês não vão usar isso na física do primeiro ano. A gente só vai usar esse conceito de vapor e gás na física lá do segundo ano. Mas ainda esse ano em química, se vocês não viram, não se preocupe, vocês verão a diferença de vapor para gás. Então, as forças de resistência, elas acontecem para qualquer fluido. Qualquer fluido. O que é um fluido, Belis? É um material que pode ser líquido ou gasoso. Quando esse fluido é o ar, porque é o que a gente tem em mais abundância no nosso dia a dia, a gente chama de força de resistência do ar. Tá claro, galera? Belis, e como é que calcula? Né? Porque eu sei que vai pedir para a gente calcular. Como é que calcula, então? A força de resistência do ar, ela é dada por essa fórmula, ó, K vezes V ao quadrado. V é bem fácil você saber o que significa V, né? Você lembra? V significa velocidade. E no SI, Belis, me lembra o que significa SI? SI significa Sistema Internacional de Unidade de Medidas. No SI, velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, a fórmula da resistência do ar depende de um K, que já já eu explico o que significa esse K, e depende do V. O que é que significa o V, Belis? O V significa velocidade. E velocidade sempre tem que ser em metros por segundo, porque a gente trabalha no SI. SI significa Sistema Internacional. E aí, Belis? Porque eu sei que tu não tem coração, e aí tu vai botar na prova em quilômetros por hora. Como é que eu transformo, Belis, de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu devolvo a pergunta para vocês. Como é que vocês transformam de quilômetros por hora para metros por segundo? Isso mesmo, Jorge. Parabéns, Jorge já respondeu logo ali. Divide por 3,6. Então, se não tiver em metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. Gente, até aqui, tá dando para entender? Me digam aí. Sim? E Belis, e o K? O que é que significa esse K? Bom, esse K é uma constante que depende do formato do corpo e por onde o objeto se movimenta. Para você, você não precisa se preocupar com isso. Você basta entender que objetos, ele, para calcular esse K, mas não é você que vai calcular, esse K vem pronto na questão. Ou então, ele dá a força do ar, dá a velocidade e você encontra o K. O que eu digo é que você não precisa decorar o valor do K. Mas o valor do K depende do formato do objeto e depende de como esse objeto passa pelo ar. Depende dessa área de contato entre
a seção transversal, que é um corte que você faz perpendicular ao objeto. Então, essa área do objeto e como ele passa pelo ar é o que vai me dizer o K. Eu não preciso saber valores. Eu só preciso entender que quando o K é pequeno, significa dizer que o objeto passa mais rápido pelo ar. Quando o K é grande, significa dizer que é mais difícil para o objeto passar pelo ar. Então, o K do paraquedas é um K grande. Já o K de um carro de Fórmula 1, ele é um K pequeno. Por quê? Porque o ar passa mais devagar, é mais difícil, melhor dizendo, né? É mais difícil passar pelo paraquedas do que passar pelo carro de Fórmula 1. Não, Jorge, isso aí é a unidade de medida. A unidade de medida do K é Newton vezes segundo ao quadrado dividido por metro ao quadrado. Isso é a unidade de medida. Mas isso vem na questão, né? Não precisa se preocupar com isso. É a unidade de medida desse K. Então, o que é que eu preciso aqui para vocês, que vocês saibam? Eu preciso que vocês saibam que o que determina se o objeto vai ter uma força de resistência grande ou pequena são duas coisas. A primeira coisa é a velocidade e a segunda coisa depende do formato do objeto. E esse valor que depende do formato do objeto é a letra K. É uma constante que vai mudar de objeto para objeto. A gota de água tem um valor de K. O carro tem um outro valor de K. O paraquedas tem um outro valor. Quanto mais difícil for para o objeto passar pelo ar, maior vai ser esse valor do K. Tiago, eu não entendi sua pergunta. Tiago. Tem como você refazer, por favor? E eu já respondi, então? Já que eu já tinha dito, já respondi para você. Você está com dúvida ainda? Já respondi para você? Gente, nesse primeiro slide da força de resistência do ar, tudo bem? Eu posso passar ele? Sim. Tudo bem, então, né? Então, vamos para o nosso segundo slide. Como é, Beliz, que a indústria, na prática, calcula o valor do K dos objetos? Então, na prática, existe uma coisa chamada de túnel de vento. O túnel de vento é um local onde você leva o objeto que você quer estudar, seja um carro de Fórmula 1, um carro normal, um avião, seja a maçã, seja a pena, o objeto que você quer estudar, como o ar se comporta, você leva esse objeto para um túnel de vento, que é um local onde tem ventiladores enormes, que vai sair o ar dele, e eles botam alguns tipos de gases que é um ar mais denso, para ele ver o ar passando. E eles estudam como o ar passa por esses objetos. Aí eles vão mudando o formato da peça, por exemplo, no carro de Fórmula 1, né? Que eles querem atingir altas velocidades. Eles vão mudando o formato da peça para o ar passar com mais facilidade. Porque quanto menos influência do ar, mais rápido um carro será. Um caminhão e um carro de Fórmula 1, eles podem ter motores de potências parecidas, mas eles nunca terão a mesma velocidade por dois motivos. O primeiro motivo é a massa. O caminhão tem uma massa muito maior do que a massa do carro de Fórmula 1. Ah, professor, mas se fizesse um caminhão da mesma massa do carro de Fórmula 1, eles agora teriam a mesma velocidade também? Agora ainda não, porque agora entra o segundo motivo, que é a aerodinâmica. Perceba que o caminhão, obviamente eu não consigo desenhar um caminhão bonito, mas a frente do caminhão, ela parece uma parede, né? É uma placa assim, ó. É uma linha reta praticamente. Já o carro de Fórmula 1, ele é pontiagudo. O carro de Fórmula 1, ele perfura o ar, ele fura essa resistência do ar mais fácil do que um caminhão. Então, mesmo que um caminhão tivesse a mesma massa de um carro de Fórmula 1 e tivesse o mesmo motor, a mesma potência, ainda assim, o caminhão não vai atingir a velocidade do carro de Fórmula 1. E por que não?
Ele não vai atingir porque a aerodinâmica dele não é feita para vencer essa força de resistência do ar com facilidade, assim como acontece nos carros de Fórmula 1. É por causa dessa resistência do ar que tem o vácuo nas corridas? Perfeito, Bruno. Quem assiste corrida, quando vê Galvão Bueno, José Roberto narrar lá, a Ferrari pegou o vácuo da McLaren e vai ultrapassar no final da reta. Beleza, o que significa pegar o vácuo? Vamos lá. Eu tenho aqui um carro, que é o segundo colocado, e eu tenho aqui um outro carro, que é o primeiro colocado. Vocês percebem que os meus desenhos são maravilhosos e você claramente vê que esses carros são realísticos, né? Você vê que eles estão assim perfeitos. O que significa pegar o vácuo? Pegar o vácuo é ficar atrás de algum objeto. Esse objeto da frente, ele vai receber o ar primeiro do que você. Então, ele serve como um escudo para quem está atrás. Então, o ar, ele bate no carro da frente, ele freia o carro da frente, o carro de trás pega ar, Belis? Pega. Porque não existe vácuo de verdade verdadeira, tá, gente? Isso aí que eles fazem é só para as pessoas entenderem. Porque tem ar aqui, né? Tanto que a pessoa que está atrás consegue respirar. Porque se fosse vácuo de verdade verdadeira, quem estava atrás daquele carro não ia conseguir respirar. Então, obviamente, tem ar. Só que tem menos ar chegando nele do que do carro da frente. O ar bate com velocidade menor. Se o ar bate com uma velocidade menor no carro de trás, significa dizer que o carro de trás tem uma força de resistência do ar menor e pode agora atingir velocidades maiores. Aí, no final da reta, ele joga para o lado, como ele está com velocidade maior, ele ultrapassa esse carro. Então, é isso que significa pegar o vácuo. Deu para entender? Deu para entender o que significa essa expressão pegar o vácuo? Mas, de verdade, verdadeira, gente, não existe o vácuo naquela situação, tá? Porque se fosse vácuo realmente atrás do carro, o motorista lá, o piloto, ia morrer, né? Porque ele não ia conseguir respirar. O que existe é uma diminuição da resistência do ar, tá? O que é quem joga jogo de corrida aí, qualquer jogo de corrida, quando você não está conseguindo ultrapassar alguém, né? Você fica atrás dele coladinho até você conseguir atingir uma velocidade maior do que a dele, aí no final da reta você joga para o lado e ultrapassa. E hoje em dia, esses jogos de corrida estão bem reais, né? Tanto que tem simuladores de jogo de corrida que são usados pela própria Fórmula 1, né? Não sei se vocês sabem, mas tem inclusive um piloto brasileiro que ele foi campeão mundial de Fórmula 1 virtual e ele foi convidado a treinar em uma das equipes lá, não lembro agora qual foi a equipe, porque como aquilo ali é praticamente um simulador do que acontece mesmo na vida real, identificaram nele um potencial para ser piloto de carro de Fórmula 1 muito grande. E aí ele foi convidado e ele está pilotando agora na vida real. Ou seja, do videogame de Fórmula 1, ele foi para uma equipe de Fórmula 1 da vida real. Claro que ele ainda é lá, sub alguma coisa, está lá nas categorias de base, entre aspas, da Fórmula 1. Eu achei que não chama categoria de base. Eu sei que tem um outro nome, mas eu não sei esses outros nomes. Se é Fórmula 3, Fórmula 2, eu não sei. Mas, enfim, ele está lá treinando para ser no futuro um piloto de Fórmula 1. Bom, uma outra coisa importante de vocês saberem aqui, e muito importante, é que algumas vezes as questões vão falar que a velocidade dos carros está pequena. Quando falar que a velocidade está pequena, a fórmula muda um pouquinho. Quando a velocidade ela é baixa, a fórmula da resistência do ar ela fica só K vezes V. Quando a velocidade ela é alta, aí a fórmula é aquela que a gente viu lá no slide passado. A força de resistência do ar é K vezes V ao quadrado, se a velocidade for alta. Ô, Belis, e na prática, como é que eu vou saber se a velocidade é alta ou como é que eu vou saber, Belis, na prática, que a velocidade é baixa? Como é que eu vou saber esse parâmetro? Você não precisa saber esse parâmetro. A questão vai te dizer. Se a questão falar que a velocidade é baixa,
a fórmula que você usa é k vezes v. Se a questão falar que a velocidade é alta, você usa k vezes v ao quadrado. A questão tem que vir dizendo explicitamente se é baixa ou se é alta. Se ela bota lá a velocidade de 90 km por hora, aí você não vai julgar se é baixa ou alta. Você já vai usar a fórmula da velocidade alta, que é a fórmula oficial. Porque isso daqui é um plus, é um algo a mais, tá? Se a questão não falar nada, você sempre vai usar a fórmula de velocidade alta, sempre. Se a questão especificar que a velocidade está baixa, aí sim você usa a fórmula de baixo. Tá claro isso, galera? Quando usar uma, quando usar outra. É por isso que aquela segunda eu botei como observação. E no slide passado, ó, a fórmula mesmo da força de resistência do ar que a gente vai usar em 95% das questões é K vezes V ao quadrado. Em poucas questões, e nessas poucas questões, a questão vai especificar que a velocidade vai ser baixa. Vai vir escrito lá, olha, considere que a velocidade do objeto é baixa. Aí, quando a questão especificar isso, a fórmula fica só K vezes V. Porque, galera, quando a velocidade é baixa, a velocidade influencia pouco. Quando a velocidade é alta, ela influencia muito. Por isso que ela é V ao quadrado. Então, esses túneis de vento, eles servem para saber como o objeto se comporta quando o ar passa por ele. Um carro de Fórmula 1 ou qualquer carro de corrida quer que o ar passe com mais facilidade. Um caminhão não tem essa característica. Tá? Ele não precisa dessa característica. Apesar que vocês podem ver caminhões disputando corridas, que é aquelas corridas de Fórmula Truck. Nesses caminhões, perceba que eles têm umas carenagens que ficam em cima do caminhão, chamam de aerofólios. Aqueles aerofólios, eles servem para poder o ar passar com mais facilidade. Aí eles botam, nunca vi, poxa, eu poderia ter botado uma foto aqui, né, Ana? Mas eu confesso que esqueci de botar uma foto. Mas depois você bota no Google aí, foto de caminhão de Fórmula Truck, tá? Caminhão de corrida, bota assim, caminhão de corrida, você vai ver esses aerofólios, que existe também em carros do dia a dia. Os carros no dia a dia, para ser mais esportivo, pode perceber que as empresas colocam os aerofólios na parte de trás, né? Chega aqui na parte de trás e coloca os aerofólios. Então, essas coisas deixam o carro, entre aspas, mais esportivo, porque, entre aspas, o que é um carro mais esportivo? É um carro que se parece mais com um carro de Fórmula 1, um carro de corrida. E esses aerofólios, eles vão servir de verdade verdadeira para os carros de corrida, né? Isso. Sim, Bruno. Os spoilers, as asas dos carros, asas são aquelas coisas que você bota na lateral aqui embaixo do carro. Tudo isso, eles servem para poder facilitar do ar passar pelo carro. Quanto mais fácil for para o ar passar pelo carro, maiores vão ser as velocidades. Tá certo? Tá claro isso na cabeça de vocês? Posso passar para o próximo slide? Posso. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui antes de explicar. Vocês já ouviram um mito que as pessoas dizem que se uma moeda cair de um prédio bem alto e cair em cima da cabeça de uma pessoa, essa moeda pode matar uma pessoa? Já ouviram esse mito? Já ouviram esse mito? E aí, o que vocês acham? Você viu que eu já falei que é mito, né? Então, eu já mostrei para você que isso não é verdade. Mas se eu não tivesse dito que é um mito, tem um pouco de lógica, não tem? Sei lá, uma bala de um revólver tem uma massa pequena. Ela disparada com alta velocidade, a bala do revólver pode matar uma pessoa. Uma moeda tem uma massa pequena. Se uma moeda caísse do alto de um prédio muito grande e caísse na cabeça de uma pessoa, também poderia matar pela mesma lógica de uma bala de um revólver matar uma pessoa. Então, a moeda poderia matar uma pessoa. Só que isso é um mito. Por que isso é um mito, Beliz? Porque quando os objetos estão caindo, a velocidade desses objetos, quando estão caindo, eles não aumentam infinitamente. Eles chegam a ter um valor limite. Eles chegam a ter um valor máximo. Esse valor máximo que eles chegam é chamado de velocidade limite ou terminal.
Então, qualquer objeto caindo, eles chegam a uma velocidade máxima, que é chamada de velocidade limite ou velocidade terminal. Os gatos, eles não se ferem quando caem de alturas grandes, não muito grandes também, mas alturas grandes, porque a velocidade limite dos gatos é uma velocidade pequena. Então, eles chegam na velocidade máxima, não continuam aumentando a velocidade, e aí eles podem se ajustar e cair em pé para poder se ajustar e não sofrer tanto. Uma formiga caindo de um prédio, mesmo que seja de 1.000 andares, essa formiga não vai morrer devido à queda. Ela pode morrer de outros fatores. Por que morrer devido à queda, Melissa? Porque a velocidade limite da formiga, ou seja, a velocidade máxima que a formiga pode ter é muito pequena. Então, quando ela bate no chão com velocidade pequenininha. Então, é por isso que uma moeda, quando está caindo do alto de um prédio, mesmo que seja um prédio de muitos andares, uma moeda não tem velocidade suficiente para matar uma pessoa. A moeda não chega nem de longe a atingir a velocidade da bala de uma arma. A velocidade da bala de uma arma, gente, eu não sei se de cabeça, mas tem armas que a velocidade chega a 200 metros por segundo. Onde uma moeda caindo do alto de um prédio é 25 metros por segundo. Tá? Então, é muito distante. Então, não vai matar uma pessoa. Tá? Então, a velocidade máxima que um objeto pode atingir é quando a força que puxa para baixo se iguala à força que puxa para cima. Beleza? Me lembra aí qual é a força que puxa para baixo? A força peso. E me lembra aí qual é a força que está puxando para cima? Você já sabe agora que a força que puxa para cima é a força de resistência do ar. Por quê? Porque o ar vai ser levado agora em conta. Tração é se tivesse fio, Thiago. Uma moeda caindo, uma maçã caindo, não tem um fio, né? Então não tem força de tração. A força para cima, nesse caso, é a força de resistência do ar. Se tivesse algum fio, aí sim teria uma tração. Então, a velocidade máxima acontece quando a força de resistência do ar se iguala com a força peso. Ó. Então, o peso vai ter o mesmo valor da força de resistência do ar. Quando o peso tiver o mesmo valor da força de resistência do ar, a velocidade nem aumenta, nem diminui. A velocidade, ela fica constante. O que é uma coisa constante é que nem vai aumentar, nem vai diminuir. Repetindo, quando o objeto está caindo, ele vai aumentando a velocidade. Vai aumentando, vai aumentando. Só que quando aumenta a velocidade, galera, necessariamente, ao aumentar a velocidade, aumenta a força de resistência, porque a força de resistência do ar depende da velocidade. Então, chega uma hora que ele atinge a velocidade máxima que ele pode ter, que é chamada de velocidade limite ou terminal. E quando ele atingir essa velocidade máxima, a velocidade nem aumenta, nem diminui. É porque a força peso, que puxa para baixo, vai ser o mesmo valor da força de resistência do ar que empurra para cima. Deu para entender isso, gente? Deu para entender essa parte? Sim, Belis. E para calcular a velocidade mesmo, como é que eu faria? Aí você substitui, gente, as fórmulas, ó, peso. Aí você bota massa vezes gravidade, esqueci de colocar aqui, ó, peso. Você bota massa vezes gravidade. Força de resistência do ar, você bota K ao quadrado. Aí o K que está multiplicando, você passa para o outro lado dividindo. E o ao quadrado, você passa para o outro lado como raiz. Mas não é para decorar isso. Não é para decorar isso. Porque isso daqui é quem decora a coisa e não entende o assunto. Eu até botei no slide. Eu até botei aqui no slide, ó, mas não é para decorar a fórmula da velocidade. É para decorar o porquê a velocidade fica constante. É porque a força que puxa para baixo, que é a força peso, ela se iguala à força que puxa para cima. Aí a velocidade agora não tem como mais ser uma velocidade maior. Tá claro, galera? Vocês estão entendendo isso aí? Já perceberam uma coisa que vocês não me perguntaram, mas se alguém andou de patins, quando você está andando de patins ou de bicicleta, quando você abaixa a cabeça e junta seu corpo na bicicleta no patins, você atinge velocidades maiores? Já perceberam isso? Isso também é por causa da força de resistência do ar, porque você diminui a sua área de contato. Quando você diminui a sua área de contato, o ar passa mais fácil por você.
e você atinge velocidade maior. Quer ver um outro exemplo que todo mundo já deve ter feito quando criança? Você bota sua mão fora da janela do carro. Provavelmente, se você teve infância, você fez isso. Aí você bota sua mão assim e você bota sua mão assim, com a palma aberta e assim, na horizontal. Percebe quando você bota assim com a palma aberta, sua mão vai para trás? Quando você bota sua mão na horizontal, ela não vai para trás? Porque sua mão perfura o ar com mais facilidade. Então, o que está diminuindo assim e assim é o K, que é a aerodinâmica do objeto. Tá claro na cabecinha de vocês? Tá dando para entender bem o que é força de resistência do ar? Ô, Melissa, mas espera aí. Tudo bem, tem a velocidade limite. Mas se um piano cair do alto de um prédio, ele mata uma pessoa, né? Se um piano cair do alto de... Nem precisa ser do alto de um prédio, Melissa. 3 andares. O piano cair na cabeça de uma pessoa, mata a pessoa, não mata? Mata. Aí a massa vai ser levada em conta. Não é apenas a velocidade da moeda que conta. A massa da moeda também conta? Conta. Porém, a gente estava comparando uma moeda com a bala de um revólver. Claro que comparar com um piano, a massa de um piano é maior e aí a massa vai ser levada em conta. Então, para saber se mata ou não a pessoa, não é apenas a velocidade. A massa, nesse caso, também vai influenciar para saber se mata ou não. A massa não influencia para saber o tempo de queda, mas a massa influencia para matar ou não uma pessoa. Aqui, ó, é só curiosidades. Um paraquedista, a velocidade máxima que ele pode atingir é 216 km por hora. Ele não passa dessa velocidade. Uma bola de tênis é 111. Uma gota de chuva é 25 km por hora. Então, mesmo que você botasse um paraquedista para cair de uma altura maior do que 430 metros, ainda assim, ele não passa de 216 km por hora. Mesmo que você colocasse uma gota de chuva para cair de uma altura maior do que 6 metros, ela não passa de 25 km por hora. Tá claro, gente? O formato da bala, Ana, ajuda para chegar mais longe e a perfurar o corpo. Mas a gente estava comparando, né, a questão da massa da bala e a massa da moeda. Se a moeda e a bala têm massas parecidas, e a moeda caísse de uma altura muito grande, e a velocidade aumentasse infinitamente, a moeda chegaria na velocidade da bala. Mas isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque existe uma velocidade limite para os objetos, que é quando o peso se iguala à força de resistência do ar. Tá claro? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Beleza. O último slide é esse daqui, ó. Esse slide aqui só são curiosidades, ó. Bota aqui, ó. Curiosidades. Não é para se assustar com esse slide. Só é curiosidade. É o último slide da aula de hoje. Depois a gente vai fazer uma questãozinha para ver se vocês estão entendendo. Esse slide aqui é só curiosidade, tá bom? Não é para se assustar. A força de resistência do ar, a gente fala que é K vezes V ao quadrado, né? É isso que a gente fala. Só que a gente fala isso porque a gente é bonzinho. Porque ainda me resta um pouquinho de coração no meu corpo. Porque, de verdade verdadeira, a força de resistência do ar é 1000 da densidade do fluido, da constante do objeto e da área do objeto, vezes a velocidade ao quadrado. Tudo isso daqui que eu vou circular é o que a gente facilita na escola e chama de K. Porém, quem for seguir a carreira, por exemplo, de alguma engenharia aeronáutica, alguma engenharia de automobilística para poder montar carros, alguma coisa, na hora que você trabalha com isso, de verdade verdadeira, esse K, ele é muito mais complicadinho do que apenas o formato e a área do objeto. Ele depende da densidade do ar, ele depende da constante de aerodinâmica do objeto, ele depende da área do objeto. Esse K é um pouquinho mais complicado. Só que como ainda me resta um pouquinho de coração, eu não vou exigir isso daqui para vocês. Para vocês, na hora das nossas continhas, basta usar que a velocidade do ar é K vezes V ao quadrado e entender que esse K é uma constante que depende de muitas coisas. Mas uma das coisas que ela depende é do formato do objeto e como esse objeto passa pelo ar. Aqui, como curiosidade, ó, eu botei o valor
de alguma dessas constantes de aerodinâmica dos objetos. Lembra da folha aberta e da folha fechada? A folha aberta funciona como uma placa. A folha fechada funciona como uma esfera. Olha a constante aerodinâmica de uma folha aberta, 1,2. Olha a constante aerodinâmica da folha em forma de esfera, 0,47. É isso que determina, gente, ó, aquele K. É uma das coisas. Então, tudo isso aqui, ó, gente, tudo isso aqui é o que a gente chama de K. Mas isso é para ficar quebrando a cabeça com isso, galera? Não. Isso aqui é só curiosidade. Para você entender que na vida real as coisas são um pouquinho mais complicadinhas do que a gente trabalha. No colégio, a gente simplifica. Mas se você for seguir a carreira acadêmica relacionada àquilo, saiba que esse K não depende apenas do formato, depende de outras coisas também. Ô, beleza. E tem como você falar mais um pouquinho sobre um paraquedista? Você falou ali que a velocidade máxima que ele atinge é 216 quilômetros por hora. Mas o que está acontecendo? Vamos lá. Quando ele está caindo, logo no início, o peso, logo no início, é maior do que a força de resistência do ar. Então, quando ele está caindo, o peso é maior. Aí, à medida que ele cai e a velocidade aumenta, a força de resistência do ar vai aumentando, ó, que é a setinha preta. Chega um momento que o peso se iguala com a força de resistência do ar. Quando o peso se iguala à força de resistência do ar, é o que a gente fala que a velocidade é a velocidade limite, a velocidade máxima que ele pode ter. Então, quando o peso se iguala à força de resistência do ar, é a hora que o paraquedista abre o paraquedas. Aí, quando ele abre o paraquedas, a força de resistência do ar vai ficar maior do que a força peso momentaneamente, aí vai diminuir a velocidade, e nesse momento que a força de resistência do ar fica maior, que ele diminui a velocidade, ele pode chegar no chão e aterrissar sem nenhum problema. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona a queda de uma pessoa de paraquedas? Então, no início, a velocidade vai aumentando. No início, a velocidade vai aumentando. Por que vai aumentando? Porque o peso é maior do que a força de resistência no ar. Só que à medida que a velocidade aumenta, a força de resistência do ar aumenta. Por quê? Porque a força de resistência do ar depende da velocidade. E aí a força de resistência do ar vai aumentando também. Até que chega um momento que as duas forças são iguais. Nesse momento que as duas forças são iguais, o paraquedista ele nem aumenta a velocidade, nem diminui. Ele chega naquela velocidade chamada de velocidade terminal, velocidade limite, de 216 km por hora. Ele não vai passar disso daqui. Aí é o momento que ele abre o paraquedas, aí a força de resistência do ar aumenta, diminui a velocidade dele, e ele pode chegar no chão com mais facilidade. Deu para entender como é que funciona? Me digam aí. Tem curiosidades. Vocês conseguiram entender tudo isso que eu falei? Mesmo tendo curiosidades. Travou? E agora? Tá travando? E agora? Tá travando? Agora tá bom? Me digam aí se agora tá bom. Deu para entender as curiosidades do slide? Deu? Beleza. Vamos tentar uma questão agora? A questão 15 é para a gente fazer agora. E a 16, que é do slide, fica para casa. Como é do slide, a 16 não precisa mandar no aula. A 15 a gente vai fazer agora. A 16 fica para casa. Por favor, façam a 15, 2 minutinhos. É o tempinho de vocês lerem e marcar uma opção. Quem escolheu uma opção, já coloca aí, por favor, no chat para mim qual é a opção que você escolheu. Eu vou aqui espirrar o nariz no banheiro rapidinho e quando eu voltar, eu já volto para a gente corrigir. Eu dou um tempinho a mais e volto para a gente corrigir. Vai lá.
Letra A. Mais alguém precisa de mais tempo? A gente pode responder juntos. Podemos juntos? Vamos lá. Selecione a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto abaixo, as lacunas do texto abaixo, na ordem em que elas aparecem. Na sua queda em direção ao solo, uma gota de chuva sofre o efeito da resistência do ar. Então, tem um peso aqui, né, que puxa a gota para baixo, mas tem a força de resistência do ar que empurra ela para cima. Essa força de atrito, beleza? A força de resistência do ar é uma força de atrito? Sim. Só que é um atrito com o ar. Não é um atrito com o chão. Então, na física, a gente chama de força de atrito o atrito com o chão. E a gente chama de força de resistência do ar o atrito com o ar. Mas as duas são atritos. Só que uma é o atrito com o chão, que a gente chama simplesmente de força de atrito, que é aquele FAT. E a outra a gente chama de força de resistência do ar. Mas as duas são forças de atrito. Essa força de atrito é contrária ao movimento e aumenta a velocidade da gota. Por que ela aumenta, professor, a velocidade da gota? Porque a força de resistência do ar é K vezes V ao quadrado. Então, se a velocidade aumentar, a força de resistência do ar aumenta. No trecho inicial da queda, quando a velocidade da gota é pequena, a resistência do ar também é pequena. Se a velocidade diminui, a força de resistência do ar também diminui. E a gota está animada de um movimento acelerado, porque no início, eu tenho um peso maior do que a força de resistência do ar. Então, no início, a velocidade vai aumentando. Então, no trecho inicial, a velocidade vai aumentando. Em um instante posterior, a resultante das forças exercidas sobre a gota se anula. Por quê? Porque depois de um tempo, a força-peso é o mesmo valor da força do ar. Quando isso acontece, a velocidade ela fica constante e a força resultante, que vai ser o peso menos a força do ar, vai dar zero. Por que vai dar zero, Belize? Porque elas têm o mesmo valor. Esse equilíbrio das forças ocorre quando você atinge o valor que torna a força de resistência do ar igual em módulo à força-peso da gota. Certinho até então. A partir desse instante, a gota cai com velocidade constante. Gente, muito parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Alguma dúvida no assunto da aula de hoje, gente? Então, a questão 16 fica para casa, não é para mandar. Esse slide ainda não está no portal lá. Assim que acabar aqui o dia, 12 horas, eu vou postar esse slide lá, tá? Mas não é para mandar pelo lá, é só fazer. Então, você faz 16, deixa no seu caderno, a gente corrige na semana que vem. E hoje, você ficou tipo assim, tipo o Pikachuzinho aí, ó, sabendo sobre maçã e sobre a resistência do ar. O que eu preciso que vocês saibam na aula de hoje? O que eu preciso que vocês saibam na aula de hoje é que a força de resistência do ar ela é K, V ao quadrado para velocidades altas e, na maioria das questões, e ela é K vezes V para velocidades baixas. Isso aqui são para poucas questões. A maioria das questões vai ser assim. E que vocês saibam que esse K depende do formato do objeto. Ele é um pouco mais difícil do que o formato, mas ele depende principalmente do formato do objeto. Quando o K é grande, vocês precisam lembrar que a força de resistência do ar é grande. Quando o K é pequeno, vocês têm que lembrar que a força de resistência do ar é pequena. E, principalmente, vocês têm que lembrar que os objetos, quando estão caindo, eles não aumentam a velocidade infinitamente. Eles aumentam até um limite. E qual é o limite? É quando a força-peso se iguala à força de resistência do ar. A força que puxa para baixo se iguala à força que puxa para cima.
é chamado de velocidade limite ou velocidade terminal. É a velocidade máxima que os corpos podem ter ao cair. É isso que vocês precisam saber na aula de hoje. Alguma dúvida, gente? Nosso tempo está acabando, falta só um minutinho, mas se quiser perguntar alguma coisa, eu ainda fico aqui. Não? Então, por hoje, a gente encerra, tá? Tenha uma boa semana, fique bem, fique com saúde, faça a questão 16 e até a aula da semana que vem. Beijos e abraços virtuais para todos vocês. Tchau, tchau.